Florestas, berços de mistérios e moradas do medo. As florestas, vastas, imponentes, misteriosas. Desde tempos ancestrais, elas inspiram admiração e temor. São fontes de vida, mas também escondem segredos ancestrais. No coração dessas matas densas, onde a luz mal penetra, a realidade se mistura com o sobrenatural. E é nesse cenário perturbador que encontramos os cemitérios esquecidos. Lugares onde a morte encontra a natureza, criando uma atmosfera de mistério e terror. Prepare-se para conhecer histórias arrepiantes que aconteceram nesses locais sinistros. Relatos que lhe farão questionar a sanidade. Continue por sua conta e risco. Sombras da Mata. O cemitério esquecido. No interior de Minas Gerais, a Floresta do Silêncio guarda um segredo macabro. Um antigo cemitério, consumido pela vegetação, esquecido pelo tempo. Dizem que ali, almas atormentadas vagam entre árvores retorcidas. Moradores locais sussurram sobre luzes estranhas que atravessam a escuridão. Sombras que se movem rapidamente, observando os incautos. Numa noite escura, um grupo de amigos decidiu acampar perto dali. Ignorando os avisos dos moradores, adentraram o cemitério. A princípio, apenas o silêncio os acompanhava, até que um frio repentino cortou o ar. Uma névoa densa surgiu do chão, envolvendo tudo. E então, os sussurros começaram. Baixos, guturais, como lamentos vindos de outro mundo. Aterrorizados, os amigos correram, mas o caminho parecia não ter fim. A floresta os prendia em seu abraço gélido. Finalmente, quando a noite estava prestes a findar, eles encontraram a saída, mas juraram nunca mais voltar. A Floresta do Silêncio havia lhes dado um aviso. A Maldição da Cruz Quebrada. Vingança além da morte. No coração da Floresta Negra, na Alemanha, encontra-se um cemitério marcado pela tragédia. Uma lápide solitária, com uma cruz de pedra partida ao meio, guarda os restos mortais de Elisa, uma jovem acusada de bruxaria. Dizem que Elisa foi traída pelo amado e condenada à morte. Antes de morrer, amaldiçoou o local. Quem ousasse tocar na cruz quebrada sofreria as consequências. Anos depois, um grupo de jovens invadiu o cemitério. Um deles, embriagado pela adrenalina, chutou a cruz com violência. O impacto ecoou pela floresta, seguido por um silêncio sepulcral. Naquela noite, o jovem começou a ter pesadelos horríveis. Elisa, com olhos de fogo, o encarava do além. A sombra da jovem o perseguia, sussurrando ameaças. Enlouquecido pelo terror, o rapaz se suicidou. A cruz quebrada permanece no cemitério, um lembrete macabro da maldição de Elisa. O Canto da Meia-Noite. Vozes do Além. Nas profundezas dos pântanos da Louisiana, um cemitério esquecido guarda segredos sinistros. A névoa constante e o cheiro de terra úmida criam uma atmosfera opressiva. Dizem que à meia-noite, vozes ecoam entre os túmulos, cantos fúnebres e murmúrios incompreensíveis que gelam a alma. Um grupo de pesquisadores paranormais decidiu investigar o local. Armados com equipamentos de gravação, eles se prepararam para registrar as atividades sobrenaturais. À medida que a noite avançava, a tensão aumentava. Sussurros eram ouvidos ao longe, mas nenhum deles era captado pelos microfones. De repente, um grito estridente cortou o silêncio. Um dos pesquisadores, em estado de choque, afirmava ter visto uma figura espectral se aproximando. O pânico se espalhou pelo grupo. Correndo em direção à saída, eles tropeçavam em raízes e lápides. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente rompeu a névoa, eles encontraram um dos gravadores destruído. Ao ouvirem a fita restante, um arrepio percorreu suas espinhas. Um coro de vozes, um canto fúnebre que parecia vir de outro mundo. O Guardião das Almas Perdidas, Encontro com o Desconhecido.
No topo de uma colina isolada, em meio à floresta amazônica, um antigo cemitério indígena guarda segredos ancestrais. Dizem que um pajé poderoso, guardião das almas, protege o local. Aqueles que ousam perturbar a paz dos mortos enfrentam sua fúria. Uma equipe de arqueólogos decidiu explorar o cemitério. Eles buscavam artefatos antigos. Durante as escavações, um odor fétido tomou conta do ar. Uma névoa esverdeada emanou de um túmulo violado. Naquela noite, a floresta ganhou vida. Ruídos estranhos, como tambores tribais, ecoavam na escuridão. Sombras se moviam entre as árvores, observando o acampamento. Um dos arqueólogos, tomado pelo medo, decidiu fugir. Correndo pela mata fechada, ele se viu diante de uma figura imponente. Um pajé, com olhos brilhantes e um cocar de penas, bloqueando seu caminho. O arqueólogo implorou por sua vida, mas o pajé permaneceu em silêncio. Erguendo as mãos, ele invocou os espíritos da floresta. Uma tempestade repentina se abateu sobre o local. Raios cortavam o céu, iluminando árvores retorcidas que pareciam se mover em direção ao arqueólogo. Arrastado pela correnteza de um rio que transbordou, ele desapareceu na mata. O pajé observava tudo, impassível. A floresta havia cobrado seu preço. Mistérios e medos. Realidade ou ilusão? De terror que rondam os cemitérios florescis nos deixam com uma sensação de desconforto. Serão apenas lendas? Frutos da imaginação fértil de quem se aventura nesses locais sinistros? É fácil desacreditar quando estamos seguros, longe da escuridão da mata, mas e quando a noite cai? Quando o vento sussurra entre as árvores, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, nestas horas, a linha entre a realidade e a fantasia se torna tênue. Se aguçam, e as sombras parecem ganhar vida própria. A natureza sobrenatural das florestas. As florestas sempre foram palco de lendas e mistérios. Desde tempos imemoriais, o homem atribui a esses locais um poder místico. A escuridão que as envolve, o silêncio interrompido apenas pelo som dos animais noturnos, a vegetação densa que esconde perigos invisíveis. Tudo contribui para criar uma atmosfera de suspense e apreensão. Não é à toa que tantos contos de terror se passam em florestas. Elas são o cenário perfeito para o sobrenatural. Cemitérios. Portais para o além? E se os cemitérios, além de locais de descanso eterno, também servissem como portais para outras dimensões? A ideia pode parecer absurda à primeira vista, mas, em um mundo onde a ciência ainda não desvendou todos os mistérios, quem pode afirmar com certeza? As histórias de aparições, vozes do além e outros fenômenos inexplicáveis nos fazem questionar a própria natureza da realidade. Seria possível que a morte não seja o fim, mas apenas uma passagem para outro plano de existência? O terror que nos rodeia. Enfrentando o desconhecido. O medo do desconhecido é inerente ao ser humano. É uma resposta natural àquilo que não podemos explicar, controlar ou compreender. E o que pode ser mais assustador do que a morte? O mistério que a envolve, a incerteza do que existe além da vida, o medo do desconhecido. Tudo isso contribui para tornar a morte um dos temas mais aterrorizantes da história da humanidade. A atração pelo macabro. Por que buscamos o medo? Se o medo é uma sensação tão desagradável, por que somos tão atraídos por ele? Por que buscamos histórias de terror, filmes assustadores e experiências que nos deixam com os nervos à flor da pele? A resposta é complexa e envolve diversos fatores. Para alguns, o medo é uma forma de adrenalina, uma maneira de sentir a vida com mais intensidade. Para outros, é uma forma de confrontar seus próprios medos e ansiedades em um ambiente seguro. Seja qual for o motivo,
A verdade é que o terror exerce um fascínio peculiar sobre nós. Conclusão: o enigma permanece. As histórias de terror dos cemitérios florestais nos lembram de que o mundo é um lugar cheio de mistérios. Enquanto algumas pessoas buscam respostas lógicas e racionais para os eventos inexplicáveis, outras preferem acreditar no sobrenatural. No final, cabe a cada um decidir em que acreditar. Mas uma coisa é certa: o fascínio pelo terror, pelo macabro e pelo desconhecido continuará a nos assombrar por muitas gerações. Olá, pessoal! Já se perguntou como tornar suas leituras mais emocionantes? Hoje, vou compartilhar 3 livros incríveis que vão transformar suas experiências. Você já sentiu que falta algo em suas leituras? Procurando histórias que realmente prendam sua atenção e te deixem querendo mais? Eu estava na mesma situação até encontrar 3 e-books que mudaram tudo para mim. Primeiro, descobri Os Caçadores de Lendas. Este livro leva você para uma jornada incrível por mistérios e lendas em Londrina, Paraná. Ideal para quem adora uma boa investigação paranormal. Lembro da primeira vez que li sobre um local assombrado no livro. A descrição era tão vívida que me senti parte da equipe de investigação. Foi emocionante. Depois, encontrei Galeria do Terror. Se você gosta de histórias de terror baseadas em fatos reais, este é o e-book perfeito. As histórias são ideais para contar em acampamentos ou nas noites de insônia. Compartilhei uma das histórias em um encontro com amigos e todos ficaram fascinados. A reação deles fez com que eu percebesse o quanto essas histórias são cativantes. Por último, mas não menos importante, Segredos das Fronteiras. Este livro mergulha em uma investigação cheia de suspense na fronteira entre o Saskatchewan e o Canadá. Se você adora mistérios e corrupção, este é o e-book para você. A trama me prendeu do início ao fim. Cada capítulo revelava algo novo, tornando impossível parar de ler. Se você também quer transformar suas leituras, não deixe de conferir esses e-books. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.